Durante o lançamento do livro Por que Deixei de Ser Maçom, Serge Abad Galardo conta que foi membro da maçonaria durante mais de 25 anos, chegou a ser mestre de 14º grau. Depois de uma peregrinação ao Santuário de Lourdes, tudo mudou e começou seu caminho de conversão, que logo o levou a escrever um livro. Na entrevista ao grupo ACI, a Agência Católica de Informações, ele explica também a relação que existe entre o demônio e a organização. Fiz parte da maçonaria e pensei que tinha que escrever primeiro para me entender mais e depois contar às pessoas. Cada pessoa tem a liberdade para fazer o que ela quiser, mas na maçonaria não se fala francamente, relata o autor do livro Por que Deixei de Ser Maçom, editado apenas em espanhol. Através do meu livro, quero demonstrar que o catolicismo e a maçonaria não podem ser praticados juntos, explica o ex-maçom. Serge é arquiteto e entrou na loja maçônica através de um amigo, tentando encontrar nela as respostas às perguntas mais profundas do homem. Eu não pensava em deixar a maçonaria, disse ele. Tive alguns problemas sérios na minha vida e me perguntava qual a resposta que a maçonaria poderia me dar a esses problemas. Porém, não encontrei nenhuma resposta. Entretanto, no caminho com Cristo, sim, as encontrei, afirmou. Abad Galardo contou que o caminho para deixar a maçonaria foi difícil. Durante um ano ou um ano e meio, estava convencido que tinha encontrado a fé e não sabia se deveria permanecer na maçonaria. Esse podia ser um lugar onde falaria aos maçons do Evangelho. Mas, conversando com um sacerdote, ele me explicou que não adianta tentar falar-lhes da palavra de Deus, porque eles não estavam dispostos a escutar. Após os repetidos comentários anticlericais de vários altos graus da maçonaria, Serge não podia ficar calado e defendia a igreja. Além das críticas à igreja e ao Papa, descobriu que no ritual do início do ano maçônico se dava glória a Lúcifer. Eles não dizem que se trata do diabo, mas usam a etimologia da palavra e dizem que é o portador da luz, explica o espanhol ao grupo ACI. Algo parecido também ocorreu quando viu que, entre os altos graus da maçonaria, elogiam a serpente do livro do Gênesis, a mesma que tentou Adão e Eva a cometerem o pecado original. Serge menciona ainda que os maçons dizem que a serpente trouxe a luz e o conhecimento que Deus não queria conceder ao homem. Isso é uma perversão muito grave, declara. Conforme afirma Serge, entre a maçonaria e o demônio há uma relação, mas não é tão direta. A maioria dos maçons não percebem a influência do demônio nos rituais maçônicos. Eles pensam, com as melhores das intenções, que estão trabalhando pela felicidade da humanidade ou pelo progresso da humanidade. Isto é, não existe um culto abertamente ao diabo, mas elogiam com palavras e devemos perceber o quanto é perigoso para um católico estar dentro de uma sociedade assim. O ex-maçom relata, abre aspas, embora poucos maçons saibam claramente da relação que a maçonaria tem com o demônio, cumprem estes ritos sabendo perfeitamente o que estão fazendo. Mas, segundo minha experiência, a maioria deles não percebe, fecha aspas. Não devemos esquecer que o demônio é o pai da mentira, completa. Conforme explica, essa relação indireta com o demônio se manifesta de muitas maneiras, mas todas confluem em afastar as pessoas que entram na maçonaria da fé e especialmente da Igreja Católica. Abre aspas. A maçonaria tenta convencer que a fé e a igreja são superstições e obscurantismo, recordou Serge. Nesse sentido, Serge Abad Galardo também explica que o ritual maçônico influi na mente, no subconsciente e na alma das pessoas. O maçom olha para os símbolos e os rituais maçônicos como se fossem verdades profundas e esotéricas.
Apesar de que na maçonaria não existem ritos diretamente satânicos, estas cerimônias constituem uma porta de entrada para o demônio, afirma. Uma das palavras secretas e sagradas dos mestres maçons, conforme explica Serge, é Tubal-Caim, traduzida como descendente direto de Caim. Já sabemos o que ele, Caim, fez. Ele foi inspirado pelo demônio a matar o seu irmão por ciúmes e ele é um modelo para os mestres maçons, afirma Serge. Os rituais não mudaram, somente tiveram pequenas mudanças. De fato, nos altos graus é onde se encontram as referências mais esotéricas e ocultas. Por volta do ano 1800, 70 anos depois que nasceu a maçonaria, em 1717, explica Serge. Nessa relação entre a maçonaria e o satanismo, Serge indica ao grupo ACI. Abre aspas, a maioria dos maçons estão iludidos por palavras altruístas e mentirosas e por isso não percebem a relação entre ambos, fecha aspas. De fato, explica que numa das tábuas maçônicas, isto é, um trabalho escrito e apresentado por um maçom, é explicado que quem fundou o satanismo moderno foi o americano Anton Czantor LaVey, um irmão ou maçom, que fundou em 1966 a Igreja de Satanás, que atualmente é a principal organização satânica e de modelo para as demais, diz Serge. Abre aspas. A maçonaria afasta de Cristo, porque, embora fale-se sobre Jesus Cristo no 18º grau dos altos graus maçônicos, não tem nada a ver com o Jesus Cristo da Igreja Católica, pois o mencionam como um sábio ou um filósofo qualquer. Serge continua dizendo então que existem maçons que vão ainda mais longe nesta blasfêmia, pois excluem a divindade de Cristo e dizem que ele foi o primeiro maçom, um homem iniciado. Explicam que José e Jesus foram carpinteiros e que a palavra carpinteiro é a etimologia da palavra arquiteto e todos os maçons, especialmente nos altos graus, são grandes arquitetos, afirmou Serge. Fazendo menção a esse tema, Serge diz que na maçonaria acreditam no grande arquiteto do universo, querem que acreditemos que este é o mesmo Deus do catolicismo, mas não é verdade. Às vezes conseguem enganar os católicos e os cristãos dizendo que ser maçom e ser católico é compatível por esta referência a Cristo. Fecha aspas. Há anos, Serge largou totalmente a maçonaria, mas afirma que o controle que esta organização tem sobre a sociedade francesa é crescente. Serge diz: no meu primeiro trabalho, o prefeito era maçom, mas ninguém sabia. O diretor do seu gabinete, o encarregado de urbanismo e eu também éramos maçons, e outros 2 arquitetos da prefeitura onde eu trabalhava. Quando tentaram aprovar a última lei sobre a eutanásia, há um parágrafo que faz menção à sedação profunda, que é a mesma expressão que aparece numa tábua maçônica de 2004, onde mencionam este tema. Quer dizer que as leis atuais da França estão sendo feitas nas lojas maçônicas 10 ou 15 anos antes de serem votadas, conta Serge ao grupo ACI. Nesse sentido, afirma que na maçonaria não existe fraternidade nem amizade, porque tudo são redes. Todos ambicionam o poder político, social e econômico. Na descrição você encontra o link para essa notícia de Blanca Ruiz, do site acidigital.com. Obrigado por assistir o vídeo, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal se você gostou. Muito obrigado.